Glória a Deus. Os irmãos que forem entrando aí, vai dando um paz do Senhor aí, pra gente saber que você está aí. Amém? Amém, irmão Luciano da Silva, paz do Senhor, querido. Quem mais está aí? Rafael, ô glória. Paulo Martins, muito bem. Tem 3 aparelhos, mais 5 pessoas aí, né? Porque o casal estão aí assistindo. O que mais? Maravilha. Maravilha. Irmã Érica, Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus. O homem de Deus está aí do lado. Irmã Érica. Misael, querido, Deus abençoe a sua vida. Muito bom. Está assistindo, que benção. Irmão Giba, glória a Deus. Eu estou bem, amados. Na verdade eu não tive. Irmã Patrícia, cantora, paz do Senhor. Deixa eu explicar para vocês aqui, já pedi perdão. Queria começar 8 horas em ponto. Mas eu tive um probleminha técnico aqui. Esse probleminha técnico não foi da minha internet hoje não, tá? Minha internet hoje tá até mais ou menos. É que hoje é aniversário do meu filho. E 3 anos, o Davi. Davi, sobe aqui rapidinho. O meu filho está fazendo aniversário hoje de 3 anos. Mas estamos em isolamento social, não pude chamar ninguém. Aí eu comprei um presentinho para ele. Minha esposa fez um bolinho e colocamos uma vela. E aí fizemos uma live com os parentes para cantar parabéns pro meu filho. Vem cá, filho. Você não trouxe o presente que o pai te deu, né? Mas tudo bem, vem aqui. Só fala um oi pros irmãos. Olha lá, esse aqui que tá fazendo 3 anos. Dá um beijo pros irmãos, manda um beijo. Olá! Que é isso aí? É o Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Cadê o que o pai te deu, grandão? Cuidado. Cadê o? Tá bom. Vai lá que o papai vai dar aula. Vai, dá um beijinho. Vai lá. E desce com a mamãe. Foi por isso que eu atrasei, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, irmão Paulo. Deus abençoe. É o presente que Deus deu pra gente, né? Ok, vamos lá. Amados, bom, já tem um grupo bom aí, né? Eu queria pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Cantares de Salomão. A gente vai tratar um pouquinho sobre o livro de Cantares de Salomão. E eu estou convencido de que esses livros históricos, livros poéticos, a partir de Jó, vai trazer uma iluminação muito poderosa das Escrituras Sagradas para todos nós. Amém? Márcia chegou aí também, Reinan também chegou, glória a Deus. Tá o time quase todo aí, né? Que benção. Glória a Deus. Então eu vou convidar vocês a abrir comigo o Cantares de Salomão, capítulo 1. Vamos lá? Cantares de Salomão. Glória a Deus. Tempo de isolamento social a gente precisa improvisar, né? Eu tô ouvindo, irmãos, não sei se vocês já ouviram isso hoje também. Obrigado, Reinan, Deus abençoe. Eu estou ouvindo, irmãos, que a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, ouvindo não, isso é certeza, porque eu estive com um pastor hoje da Madureira, ele me falou. Eles voltaram, todas as igrejas do estado de São Paulo
ligadas ao Braz, ali ao Samuel Ferreira, foram orientadas a voltar aos cultos. E mais do que isso, os cultos agora são diários, de domingo a domingo. É uma estratégia, eu acho isso bastante intrigante. É uma estratégia importante da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Por quê? Porque, veja, nós estamos há quase um mês sem culto nas igrejas, quase um mês. E as igrejas, e tem alguns irmãos que são acostumados a estar sempre na igreja, sempre, estão achando um absurdo não ter culto. E a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira voltou, mesmo contra a orientação do governador de São Paulo, porque o governador de São Paulo também não pode proibir, porque isso é o artigo 5º da Constituição, então ele pode orientar as pessoas a não terem culto, mas proibir ele não pode. Mas eu acho que eles estão fazendo isso, irmão, porque o que eu estou sabendo de crentes da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, ontem, que visitaram as igrejas de Madureira, não está escrito. Um amigo meu que é pastor aqui no bairro, fez o culto ontem, anunciou nas lives aí, na internet, que teria culto. E ele disse que a igreja dele estava mais cheia do que nunca, porque não somente estavam lá os crentes da igreja dele, mas os irmãos da Assembleia de Deus. Por quê? Porque não tem culto no Belém. Então os irmãos estão indo para Madureira. Então eu acho, isso é uma suposição minha, que o pastor José Wellington, muito rapidamente, ele deve também abrir os cultos da Assembleia de Deus do Belém a partir da semana que vem. Ele não falou nada ainda. Hoje eu estava até olhando as redes sociais do pastor para ver se tinha algum aviso sobre isso, e eu não vi nada agora à tarde. Eu acredito que a Assembleia de Deus do Ministério de Belém, por esses dias, deve estar voltando os cultos também. É claro que a orientação é que, precisando do Ministério de Madureira, mas o pessoal não obedece isso, né? Pedindo para que os irmãos ficassem afastados mais um do outro e não tivesse a capacidade total dos crentes na igreja. Mas crente é uma benção, né, irmão? Um mês sem ir na igreja, vão querer ir para a igreja mesmo. Então, tudo indica que em muito pouco tempo nós estaremos reunidos de novo. Eu disse para vocês lá no áudio, quem ouviu, que nós estamos pretendendo dar essa aula de hoje, segunda-feira, a próxima segunda-feira que vem, né? E daqui a 15 dias, daqui 2 segunda-feira, nós já temos a nossa primeira aula presencial, porque não é um culto, né? A gente senta mais ali embaixo, mais espaçado um do outro, né? Deixa os abraços mais para frente, quando o corona tiver voltado para a China, e a gente tem a aula. Eu acho que isso vai ser importante para todos nós, tá bom? Então, comecinho do mês aí, se Deus quiser, eu vou dar certeza para vocês. A hora que eu falar com o pastor Manuel Azevedo, eu devo estar falando com ele ainda essa semana, e aí eu entro em contato com vocês e a gente combina direitinho, tá? Quem sabe até próxima segunda-feira a gente já está lá, mas eu aviso para vocês, tá bom? Então vamos orar para que Deus continue dando vitória. Parece que ontem eu ouvi dizer que já teve uma queda, né, dos infectados pelo novo coronavírus aqui no Brasil, e não sei se foi porque era domingo, né? Tava assim 210 pessoas, 208 e tal, e hoje parece, ontem já diminuiu bem, parece que ontem foram 135 pessoas, né? Irmã Érica, a senhora falou comigo, né? Que a senhora prefere esperar que passe tudo isso. Eu entendo. Inclusive nas próximas aulas, nas primeiras aulas que eu for estar aí presencial, eu vou levar esse pedestal que eu tenho, esse celular, e eu vou gravar as aulas em vídeo. E os irmãos que não puderem ir, a gente entende perfeitamente, né? A Érica conversou comigo. Se algum outro irmão que tiver alguma dificuldade, tiver problema respiratório, sabe, ou tiver problema, algum problema tipo diabetes e tal, não, pastor, eu ainda não quero estar no meio
das pessoas, eu entendo perfeitamente. Então eu vou gravar as videoaulas e continuo mandando para todos vocês, ninguém vai sair prejudicado. Mas a grande maioria, né, é um grupo também bastante jovem, os irmãos que não tiverem nenhum problema assim que possa piorar, os irmãos estejam conosco sim, né? E olha, ontem teve 115 mortes, hoje teve 113, tá ouvindo, né, Yara? 115 ontem, 113 hoje. Pode ser, irmãos, pode ser, quem dera seja, que realmente essa curva de infectados e de mortos esteja realmente já declinando. Nós precisamos disso. Precisamos que Deus entre com providência. E agora eu não estou nem falando por causa de aula, né? Porque a aula, lógico, tudo isso é importante, mas o que me preocupa bastante, irmãos, são as pessoas que não têm emprego fixo, ou aqueles que têm emprego estão perdendo emprego. O Paulo está dizendo aqui que tem asma, mas está indo trabalhar com uso de máscara. Pois é, Paulo é uma dessas pessoas que eu estou acabando de dizer aqui, Paulo, de muitos irmãos nossos que precisam trabalhar, que não tem outro jeito. Hoje o irmão ligou para mim pedindo se tivesse como dar uma indicação de emprego para ele, para algum amigo, alguma empresa, porque ele também perdeu o emprego. Passei na casa de um outro rapaz para deixar um dinheiro lá, do notebook que eu comprei dele. Ele disse: olha, pastor, lá na minha empresa, a nossa equipe tinha 12 pessoas, demitiram 8 pessoas, ficaram só 4. E esses 4, se tiver mais um tempo, com a empreiteira, que é uma empresa de construção civil, também vão demitir. Ou seja, a gente tá vivendo dias difíceis, irmãos, porque não é só uma enfermidade, igual o Paulo está dizendo, asma, dificuldades de respiração, a irmã Érica e outros irmãos que não podem participar. É comida, sabe? Essa semana Deus colocou no meu coração e eu visitei 2 pessoas, né? Deus tocou no coração da minha esposa para dar uma das cestas, a irmã dela deu outra. Nós juntamos, compramos carne, fomos levar. Cheguei lá, as pessoas estavam... A irmã só faltava chorar, chorou copiosamente, porque estava orando a Deus, pedindo alguma coisa, porque o marido trabalha por conta e o marido não está trabalhando, ela com um filho pequeno em casa e sem nada para comer. Então, o que a gente puder fazer, quem está trabalhando e tem condição de fazer alguma coisa, irmãos, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar e vamos orar para que Deus possa fazer cessar essa praga, né? Eu estou feliz com esse número que eu estou olhando aqui agora no computador, que hoje foram 113, porque ontem tinha sido 115, ou seja, estava sendo 210, 208, né? Então eu estou feliz por esse número aqui. Então eu creio que Deus pode estar colocando a sua mão e reduzindo isso para que a economia volte a funcionar, as pessoas voltem a trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Amém, amados? Muito bem, vamos lá, mudando aqui para a página de Cantares de Salomão, capítulo 1. O livro de Cantares de Salomão é um livro, de todos os livros da Bíblia, o livro de Cantares de Salomão, na minha opinião, é o mais espiritual de todos os livros. O livro de Cantares de Salomão é o livro mais espiritual. Eu sempre refuto a ideia, que é uma ideia muito comum, inclusive, de pessoas acreditarem que o livro de Cantares de Salomão é um livro que está ligado à questão do homem com a mulher, o relacionamento de um homem e de uma mulher. Reduzir o livro de Cantares de Salomão, a história de Cantares de Salomão, numa história de um romance de um homem e de uma mulher, é reduzir a interpretação do texto sagrado de maneira terrível. Quem faz assim, peca. Porque o livro de Cantares de Salomão não é só isso. O livro de Cantares de Salomão, ele tem pelo menos 3 linhas gerais de interpretação exegética. A primeira delas, evidentemente, retrata o amor de um homem para com uma mulher. A segunda linha de interpretação retrata o amor de Deus para com a nação de Israel.
Deus tem um caso de amor com a nação de Israel. E a terceira linha de interpretação versa sobre o amor de Cristo para com a sua igreja. Então Cristo também tem um caso de amor com a sua igreja. O livro de Cantares de Salomão, ele está falando sobre uma história cantada, né? Salomão teve uma história bastante controversa, né? Lembrando um pouquinho do princípio da história de Salomão. Salomão foi um homem que nasceu fruto de um relacionamento conjugal entre Davi e Betseba, né? Vocês conhecem um pouco a história. A Bíblia diz que no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, que era na época da primavera, Davi não saiu à guerra, ele fica em casa, e ali ele vê uma mulher pela janela, que ela está se banhando. Davi chama um servo, pergunta quem é aquela mulher. O servo disse: porventura não é esta mulher de Urias o Heteu? E mesmo assim Davi manda que aquele servo vá chamá-la, e ela não precisava vir, né? Então não há aqui uma defesa pela moralidade daquela mulher, porque mesmo que fosse o rei que estivesse chamando, mas o rei também estava subordinado a leis, a lei de Moisés, a lei de Deus, as leis morais. Então ele não podia fazer aquilo que ele fez. E aquela mulher também não precisava aceitar, mas ela aceitou e veio Então o pecado de Betseba não é um pecado atribuído apenas a Davi. Ela é tão culpada quanto o Davi. Ela, mesmo sabendo que tem um marido, o marido está na guerra, e um homem casado está chamando o rei, e ela mesmo assim a vai. E o que acontece é que depois de alguns dias aquela mulher está grávida, manda avisar o rei, e o rei manda chamar o próprio marido dela, pergunta como vai a guerra, e vocês conhecem toda a história. E o homem não quer ir para casa, porque o rei queria que ele fosse para casa, porque no caso dele dormir com aquela mulher, ele iria assumir aquele filho. Mas nada disso acontece. Os planos de Davi são frustrados, porque o Urias, mesmo bêbado, ele era mais sóbrio do que Davi, ele era mais temente do que Davi sóbrio, e o Davi então está com um problema grande na mão. E naquele problema que o Davi está nas mãos, ele não tem outra alternativa. Ele escreve uma carta e envia essa carta para o general do exército, e disse assim: olha, para Joabe: olha, em chegando a ti essa carta, saiba que eu enviei Urias o Heteu para que tu coloques ele na frente da batalha, e há de ser que quando o exército inimigo vier, vocês recuem estrategicamente para que Urias lute só e morra. Então esse era o conteúdo da carta. O Joabe, quando recebe a carta, ele não sabe do que se trata, não tem a menor ideia do que Urias tem feito contra Davi, mas ele, como um bom general, obedece o rei, coloca Urias na frente da batalha, e Urias combate sozinho e morre. O Joabe manda uma carta para o rei dizendo: olha, Urias o Heteu é morto. Quando Davi recebe essa carta, ele se alegra, né? E passados os dias do luto, ele chama aquela mulher e traz para ser a sua própria esposa. A mulher vem para dentro da casa real, né? O harém das esposas do Davi, que tinham mulheres ali, filhas de reis, princesas, mulheres de muita moral. Estava entre aquelas mulheres Mical, por exemplo, né? A filha de Saul, uma princesa. Estava entre aquelas mulheres também Abigail, né? Aquela mulher que ex-esposa, viúva de Nabal, que antecipou-se ao problema para resolver e dar paz para sua casa. E agora Betseba vem morar dentro daquela casa. Eu fico imaginando o quão difícil foi para aquelas mulheres receber alguém como Betseba, uma mulher que aceita deitar-se com o rei, e uma mulher que aceita agora a proposta de casamento de um homem que fez um filho nela e mandou matar o seu próprio marido. Ou seja, a moral de Betseba naquela casa real, naquele harém, era as piores possíveis, era a pior possível. E
e a mulher está grávida, e quando nasce o filho, a Bíblia diz que o menino nasceu, a criança nasceu doente. A criança não tinha nem nome sequer. E Davi começou a orar insistentemente pela saúde da criança. Agora vamos entender uma coisa aqui, queridos. Qual era o motivo real pela qual Davi orava para que aquela criança vivesse, não morresse, que ela sarasse? O motivo real era que, se Deus, porventura, tivesse salvado aquela criança, se Deus colocasse a sua mão e aquela criança vivesse, era uma forma de Deus estar colocando panos quentes sobre a iniquidade e o pecado de Davi. Deus não faz isso. A Bíblia disse que a alma que pecar, essa morrerá, né? Então Deus está agora julgando Davi pelo crime cometido. Deus não vai passar um pano para o pecado do Davi. E aquela criança, depois de 7 dias, ela morre. Davi vê um burburinho de servos e diz assim: é morta a criança? Os servos disseram: é morta. Porque os servos estavam com medo de dizer para o Davi. E o que acontece? Davi então se levanta, se lava e vai para o templo, oferece um sacrifício. E depois que isso passou, aquela mulher, a Bíblia diz que passou-se um tempo e o Senhor se lembrou de Betseba. Entre a primeira gravidez de Betseba e a segunda gravidez, aconteceu alguns fatos espirituais na vida do Davi que foram extraordinários. Qual o primeiro fato extraordinário que acontece? Foi a chegada do profeta Natan. O profeta Natan chega para o Davi e conta aquela alegoria sobre um homem que tinha muitas ovelhas e o outro que tinha apenas uma ovelha. E Davi, quando ouve aquela história, ele fica indignado e diz assim: olha, Natan, esse homem é digno de morte. O Natan diz para ele: esse homem é você. E aí Davi então cai em si. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, o Senhor o perdoou. Foi ali naquele momento que Davi escreve 2 salmos lindíssimos. Um é o Salmo 38, outro Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Porque contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal, para que eu seja justificado quando falar e puro quando julgar. Porque eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Naquele momento Davi escreve aquele salmo, aquele cântico de arrependimento. Deus perdoa o Davi. E passado esse tempo, eu imagino que Betseba sofrendo muito ali, se sentindo deslocada no meio daquelas mulheres. Afinal a história dela era das piores possíveis. Então a Bíblia diz que passou-se um tempo, o texto sagrado diz: e o Senhor Deus se lembrou de Betseba e ela engravidou de novo. E eu fico imaginando os irmãos que tinham visto: olha, é impossível que Deus esteja nesse negócio. É impossível que Deus esteja aquecendo algo. Entrou uma ligação aqui, me perdoa. Está escrito meu pai ainda. Yara, se você puder falar com meu pai aí, para ele não me ligar aqui, que eu estou numa live com os meus alunos. Então, amigos, me perdoem. Então aquela situação difícil para Betseba ali naquela casa, mas ela engravidou de novo. E quando ela engravidou de novo, o Senhor, a Bíblia diz que quando a criança nasceu, quando a criança nasceu, a Bíblia diz: e o Senhor se lembrou daquele menino e amou aquele menino. Gente, eu fico pensando como é que Deus trabalha, né? Como é que Deus pode amar uma criança fruto de um relacionamento que começou daquele jeito? E mais do que isso, né? Esse menino agora, ele vai o pai, quando recebe aquela criança, ele faz um juramento para Betseba. Ele diz para ela, e não era o juramento que ele estava fazendo, era um juramento que era impossível de ser cumprido do ponto de vista legal. Porque normalmente os pais deixavam o trono para o filho mais velho. Davi tinha 5 outros filhos mais velhos do que Salomão.
Mas agora quando aquele menino nasce, ele jura para aquela mulher, e disse: eu juro diante do Deus que remiu a minha alma de toda angústia, que esse teu filho sentará no trono depois de mim. Então Davi oferece para aquela mulher, ainda que ficou ali meio em off, só entre eles, o profeta Natan ficou sabendo também, ele oferece para o filho daquela mulher que está nascendo agora, o trono depois dele. Isso é extraordinário. E aquele menino nasce, cresce num sistema que outros irmãos dele brilhavam muito mais do que ele, né? Salomão, para vocês terem uma ideia, ele tinha o seu irmão Absalão, né? Tinha o seu irmão mais velho que era Amon, tinha o Absalão que era extremamente popular. Israel amava Absalão, a Bíblia diz que Absalão roubou o coração de Israel, ou seja, Israel ficou apaixonado pelo Absalão, mas quando Deus tem uma promessa, ainda que não seja o primeiro, ainda que não seja o segundo, ainda que não seja o terceiro, ainda que não seja o quarto, mas a promessa de Deus se cumpre. E o trono cai no colo de Salomão. Salomão assume o trono de Israel quando Davi tem 70 anos de idade. Salomão ainda é jovem, nem casado ele era. Depois casou bastante, né? Gostou tanto de mulher que arrumou 700 mulheres e 300 concubinas. Mas assim, ele nem casado era ainda. E ele então recebe o trono. E o interessante é que quando ele assume o trono, quando ele senta no trono, havia um lugar na sua mão direita que era reservado à sua esposa. Mas como ele era solteiro ainda, aquele lugar ali sentou Betseba. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem sobre esse tema, colegas, e o tema da minha mensagem era que o meu Deus pode fazer terminar bem trajetórias de vida que começaram mal. A história de vida de Betseba começou muito mal, mas Deus foi capaz de fazer terminar bem uma trajetória de vida que começou tão mal, ok? Então esse é o Salomão. Salomão então ele passa a ser o rei de Israel. E quando o Adonias, lá nos 45 do segundo tempo, Adonias ainda tenta usurpar o trono, não deu certo. Adonias teve que vir e lançar-se aos pés do rei Salomão para não morrer. Salomão é ungido lá em Gion com uma dupla unção. A Bíblia diz que desceu um sacerdote e um profeta, e por ordem de Davi: vocês dois unjam o meu filho. Normalmente a unção de um rei era dada pelo sacerdote, mas a unção de Salomão foi uma unção dada pelo sacerdote e pelo profeta. Então é correto a gente dizer que Salomão ele reinou em Israel com uma dupla unção. E por que eu contei essa história e falei sobre a dupla unção? Porque não há nenhum livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que seja tão profético, que fale tanto da relação de amor entre Deus e a nação de Israel, entre Cristo e a igreja, do que o livro de Salomão, do que Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro mais espiritual da Bíblia e o mais profético livro que fala sobre a relação de Deus com a nação de Israel e de Cristo com a sua igreja. É um livro extraordinário. Salomão escreveu 3 livros, queridos. Ele escreveu Cantares de Salomão, ele escreveu o Eclesiastes e ele escreveu o livro de Provérbios. Cada livro desse refletiu um período da história do Salomão. Então o primeiro livro que Salomão escreve é o livro de... deixa eu chegar mais perto aqui. O primeiro livro que Salomão escreve é o livro de Cantares de Salomão. Foi o livro inicial. Foi a primeira... Ele está vivendo um momento de paixão por aquela mulher. E eu vou contar um pouquinho da história dessa mulher. E o segundo livro dele, que ele já está no auge do seu reinado, um homem extraordinariamente sábio, poderoso e rico, ele escreve o livro de Provérbios, o livro dos provérbios do rei. E quando ele está no final da sua vida, no final da sua trajetória, ele escreve o livro de Eclesiastes. Veja que o livro de Eclesiastes ele está relatando o livro a partir de uma vida que ele já viveu. Eu já vivi, eu já provei, eu já gozei prazeres, eu já fiz isso, eu já fiz. Ele está falando de algo que ele já fez. Tanto que no livro de Eclesiastes ele escreve o capítulo de número 11, que é chamado na teologia de o poema da morte.
né? Que inclusive a gente usa para os cultos de mocidade, mas normalmente os jovens não conhecem muito bem de interpretação bíblica, porque aquele texto não é um texto de jovens, aquele texto é um poema da morte. Ele diz: lembra-te do teu Criador, não agora, que eu estou perto de morrer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, ele está dizendo do tempo dele, dos quais você venha dizer: não tenho neles contentamento. Então, esse terceiro livro foi o livro escrito no final da sua vida, no final da sua trajetória, ok? Então, Salomão, o livro de Cantares propriamente dito, ele versa sobre algo muito extraordinário, porque segundo a história paralela, essa amada, né, que Salomão está se referindo no seu cântico, porque o livro de Cantares de Salomão, irmãos, é o maior cântico da Bíblia, é o maior cântico, ele é maior do que os Salmos, porque os Salmos nada mais é do que uma coletânea de pequenos cânticos, né? Uma coletânea de pequenos cânticos. Já o livro de Cantares de Salomão é um canto único, um canto só, e tem três personagens principais no Cantares de Salomão. São eles o amado, que representa Salomão, a amada, que é a Sulamita, e também as filhas de Jerusalém. Rafael está me lembrando se é o capítulo 12. Isso, é o capítulo 12. Capítulo 11 é: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, reparte com 7 até com 8, porque tu não sabes o mal que virá sobre a terra. Obrigado por me lembrar, querido Rafael. Então, no capítulo de número 12, ele faz o fechamento no chamado poema da morte. Agora, voltando aqui, o Cantar de Salomão, a palavra de Deus, ela é manifestada, o cântico de Salomão, por esses três personagens, o amado, a amada e um grupo que assiste esse amor entre os dois, que é denominado de as filhas de Jerusalém, ok? É o coro, digamos assim. O Salomão, ele é o autor da fala dos três personagens, da amada, dele próprio, do amado, e das filhas de Jerusalém. Ele escreveu esse cântico, todo ele. E esse cântico, ele é uma espécie de uma cantata. Ele é um jogo de cena, cenas que vão se intercalando, falando desse relacionamento de um homem e de uma mulher. Eu acredito que o livro de Cantares de Salomão, ele é uma espécie de um musical, né? Onde as pessoas, os personagens vão tendo as suas histórias e assim por diante. Eu quero fazer, não quero ser demorado, né? Agradecer a audiência aí fiel, que não cai, de todos vocês, mas eu quero ser muito rápido para falar uma pequena síntese do Cantares de Salomão, né? Alguns dizem que essa amada foi Abisag. Quem foi Abisag? Isso não é Bíblia, tá? A história de Abisag é bíblica. Agora, linkar Abisag à Sulamita, a amada do Salomão, já é algo que parte da cabeça dos pensadores cristãos da Idade Média, né? De lá para cá é que vem essa tradição. Por quê? Porque essa amada, essa Abisag, foi a última esposa de Davi. Lembrem vocês que o Davi estava velho já, não era tão velho, mas tinha 70 anos de idade, mas era um homem de guerra. E a Bíblia diz que ele pegou uma enfermidade da qual ele não nada aquecia. Aí resolveram buscar uma mulher em Israel. Busquemos em todos os termos de Israel uma mulher, uma jovem, uma virgem que possa dormir com o rei para que o aqueça na noite. E buscaram então em todos os termos uma beleza extraordinária dessa mulher e trouxeram para ela estar com o rei. E a Bíblia diz que o rei estava tão velhinho que a Bíblia diz que o rei não a conheceu, isto é, o rei não a conheceu sexualmente. Muito bem. Quando o Salomão assume o trono, era uma tradição. Todo novo rei que assumia, ele era obrigado a assumir também o harém deixado pelo rei anterior, ok? Pelo seu pai. Então, mesmo que ele não fosse tomar posse sexualmente das mulheres, ele não iria fazer isso, porque eram as esposas do pai, mas ele era obrigado
a financiar, a continuar cuidando, sustentando a casa das mulheres do rei que passou o trono para ele. Isso era uma tradição. No caso de Salomão, não tinha problema nenhum. O pai passa o trono para o Salomão e o Salomão vai cuidar desses filhos. Muito bem. O Adonias, que é aquele que tentou usurpar o trono e não deu certo, vocês conhecem a história, nos 45 do segundo tempo, Adonias arruma um sacerdote para jogar óleo na cabeça dele, diga eu sou rei, e aí quando vão contar para o Davi chama o Salomão e fala não, o rei é o Salomão, e aí o Adonias se agarra nas pontas do altar com medo de morrer. Salomão já era sábio a essa época, disse assim, só não tinha recebido a sabedoria extraordinária de Deus, mas já tinha muita sabedoria dele próprio, né? Ele disse assim, manda meu irmão descer, que se eu ver nele sinceridade ele vive, mas se eu ver nele falsidade ele morre. Aí o irmão vem, o Salomão perdoa ele e o Adonias tem liberdade de viver. Mas depois que passou alguns dias, o Adonias chama a mãe do Salomão, a irmã Betseba, e disse assim, ô tia, imagino que chamou de tia, né? Da mesma família. Ô tia, eu queria te pedir uma coisa. E a Betseba disse, pois não, meu filho. Ô tia, a senhora sabe que o trono era para ser meu e eu acabei passando para Salomão. Salomão é o rei, meu pai quis assim. Mas eu queria pedir uma única coisa. O que é, meu filho? Eu quero casar com Abisag. Eu estou apaixonado por Abisag. Aquela esposa que o Davi tinha casado, mas não tinha conhecido, que agora estava sob a tutela financeira de sustentação do Salomão. Quando a mãe de Salomão viu aquilo, não viu erro nenhum, não viu maldade nenhuma naquilo, chega para o filho, para o Salomão, e diz assim, filho, eu vim aqui te fazer um pedido. O Salomão disse, minha mãe, pede o que queres, eu te dou até metade do reino. A irmã Betseba disse assim, filho, eu só quero te pedir uma coisa. Dê Abisag para o seu irmão Adonias. Você já é o rei. Dê Abisag para o seu irmão Adonias. Nesse momento, o Salomão faz uma coisa que quem não conhece a história como um todo acha um absurdo. Porque o que ele está pedindo era uma coisa muito simples. Ele falou, tá bom, pode casar. Meu pai não teve nada com ela, portanto, pode casar com ela. Mas quando a mãe fala isso, o Salomão diz assim para a mãe, mãe, por que a senhora não me pede para o meu irmão logo o trono de uma vez? Ao invés de pedir Abisag, peça logo o trono. E aí imediatamente ele manda um servo dizer, traz meu irmão aqui. E aí o irmão traz, ele olha para os olhos do seu irmão e diz assim, você sabe, a presunção do seu coração, você conhece a sua iniquidade. E você é um homem digno de morte, manda matar o homem. Ora, gente, do ponto de vista humano, a gente poderia dizer, esse Salomão é um ditador sanguinolento, maléfico, maligno. Ora, uma coisa tão simples, por que esse homem tem essa reação destemperada por conta de um pedido? Era só rejeitar o pedido, ponto final. Mas aí que está o problema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém, guarde isso, você já é um vaso de Deus, ou futuramente será. Você é alguém importante para Deus, ou futuramente será. Ninguém tira a posição de um homem sem antes tirar dele a sua honra. Primeiro você tira a honra do tal homem, e quando a honra vai embora, a posição dele vai junto, ok? Ninguém tira a honra ninguém tira a posição de um homem honrado. Um homem honrado, ele é honrado. Veja, já estamos vivendo algo no Brasil aí tremendo. Não quero falar sobre política aqui com vocês, apesar que vocês sabem que eu sou um militante político, quem me acompanha nas redes sociais, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Somente porque é um exemplo muito bom de se ter. Os inimigos do presidente Bolsonaro estão procurando, como se procura agulha no palheiro, alguma coisa errada que esse homem faça, sabe? Se achar um real estranho no bolso desse homem, esse homem está lascado. Os caras acabam com a raça dele, porque eles querem de todas as formas
querem pegá-lo na mentira. Não fez o exame do Covid, está espalhando o coronavírus para as multidões onde ele tem andado. O Bolsonaro foi na farmácia, foi não sei na onde. Então há uma tentativa muito grande das pessoas de derrubarem o governo, né? Mas não pode derrubar o governo se não encontrar um erro, algo que o deslegitime, que tire a legitimidade dele. Precisa pegá-lo num erro, numa mentira, num crime, para que então a honra dele vá embora. E quando a honra dele for embora, o cargo vai junto. Ninguém tira um pastor, um homem de Deus, da posição que ele está, se ele estiver honrado. Quando ele perde a honra, a posição vai embora, acabou-se. Aquele homem já não vale mais nada. Quando a honra vai embora, acabou o ser humano. Por isso que a gente deve lutar, batalhar pela nossa honra, porque o dia que a honra foi embora, acabou o homem. Está entendendo isso? Diga amém. Diga não, escreva amém aí, ok? Vamos lá. O Salomão, ele percebeu uma coisa. Veja, se tinha uma coisa que poderia tirar a honra de um homem naquela época, era alguém mexer com a mulher dele, sabe? E lembra que quando Davi pecou contra Betseba, que eu acabei de dizer para vocês no começo da aula, que o profeta Natan chega lá, e aí Davi se arrepende. Deus diz: tudo bem, eu não vou te matar, Davi, mas uma coisa vai acontecer contigo. A espada nunca apartará da tua casa. Segunda coisa, e o teu filho possuirá a tua mulher diante dos olhos de todo Israel. Você conhece a história bíblica e sabe que ali na frente o Absalão possuiu uma das mulheres do Davi. E quando ele possuiu uma das mulheres do Davi, ele fez com que todo Israel soubesse. E aí o que Davi faz? Davi pega a mala, pega a viola, bota no saco, irmã Érica, e foge do trono. Porque um homem, Paulo Martins, sem a honra, ele é uma desgraça, ele está acabado. O Jean está aí também, né? Que benção. O homem sem a honra, ele é uma desgraça, ele está fadado ao fracasso, à miséria. Veja que coisa extraordinária. Quando a gente olha o Davi fugindo do trono e deixando o Absalão temporariamente assumir o trono de Jerusalém, a gente fala: meu Deus, que coisa desonrosa. Mas tudo isso começou porque ele perdeu a honra. E quando Davi perdeu a honra de o próprio filho pegar uma das esposas dele, ele perdeu com isso também o trono. Aí lá na frente Deus deu a vitória, que Joabe matou o Absalão, e aí o Davi pôde voltar para casa. Se não fosse isso, tinha perdido o trono, porque antes de perder a posição, ele perdeu a sua honra. Então, quando a mãe de Salomão vem falar para ele assim: ô filho, o seu irmão está pedindo a última esposa do seu pai, o Salomão logo entendeu, falou: não, esse meu irmão, ele quer, porque as esposas que eram do meu pai agora são minha responsabilidade. Então se ele se deitar com uma dessas mulheres, ele vai jogar o meu nome na lama. Esse camarada, ele não está apaixonado por essa mulher. Esse camarada, ele está pensando no trono, ele está pensando em tirar a minha honra, porque o dia que a minha honra for embora, a minha posição vai também. É essa percepção espiritual que muitos de nós já perdemos. E vamos achando que as coisas de Deus é brincadeira, e as coisas não são brincadeira. E de repente você está lá no fundo do poço e não entende porque você está no fundo do poço, porque se perdeu a honra. E quando se perde a honra, a posição também vai embora. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Então, ele viu por trás daquele simples pedido: estou apaixonadinho por Abisag, quero casar com ela. Ele viu por trás de tudo aquilo, irmão Jean, uma trama. Esse camarada quer tomar o meu lugar, quer tomar o meu trono, quer tomar a minha posição. Agora veja que coisa extraordinária. Aquele homem, mesmo que ainda não tinha tido aquele encontro com Deus capaz de lhe dar a sabedoria extraordinária, ele já tinha muita sabedoria, muita sabedoria.
e ele então manda matar o seu irmão. E a Bíblia diz que depois da morte de Absalão, o trono de Salomão ficou mais fortalecido. Amém, amados? Então, aí agora diz a história, né? Como eu disse, quando você for citar isso que eu estou dizendo num púlpito, você sempre cita que isso não está na Bíblia. Isso que eu acabei de falar está tudo na Bíblia. Isso que eu vou dizer a partir de agora. Então diz a história que essa mulher, a irmã Abisag, quando ela percebe que ela é alvo de uma disputa entre o rei e um príncipe, que levou inclusive o irmão a matar o outro, ela se sente desorientada. Ela não é uma mulher da realeza. Veja, queridos, ela não é uma mulher da realeza. Buscar essa mulher para dormir com o Davi, para casar com o Davi, e a única qualidade que observaram nela era se ela era uma mulher bonita, se ela era uma mulher atraente, e ponto final. Então ela foi escolhida por essa qualidade. Salomão, quando negou a esposa de seu pai, ele tinha idade para possuí-la? Tinha. Salomão reinou 40 anos de idade. Salomão começou a reinar próximo de 30 anos de idade. Ele já tinha idade, não era um garoto, não era como o rei Josias, por exemplo, que tinha 8 anos de idade. Salomão já tinha idade. Então, o Salomão, quando todas essas coisas acontecem, aquela mulher perde, irmão Misael, o sentido. Ela não era da realeza. Ela agora se vê alvo, ela se vê no meio de uma disputa que causou morte, comoção, uma guerra civil, uma coisa extraordinária na casa real, e ela então foge. Isso não está na Bíblia, gente. Isso é história extra-bíblica. Quando você for citar isso no púlpito, não deixe de citar que isso não está na Bíblia, que isso é uma história extra-bíblica. Portanto, sendo uma história extra-bíblica, ela pode ter veracidade ou não. Então essa mulher volta para a casa de seus pais. E agora o Salomão, a história diz que o que levou Salomão a matar o seu irmão não era só o fato de ele estar enxergando na atitude do Adonias uma trama para tirar-lhe a honra e posteriormente tirar-lhe o trono, como também Salomão já estava apaixonado por essa mulher. E quando ele mata o irmão, que isso passa, ele vai atrás dessa mulher, porque ele estava apaixonado por ela. E aí ela tinha ido embora. Ele tinha ido embora. E aí então começa a história de Cantares de Salomão. Por isso que eu digo que até aqui é história. A partir de agora é Bíblia. O que eu vou dizer agora está na Bíblia. Salomão então manda buscar essa mulher. O rei, a história de Cantares de Salomão é a história de um homem rei poderoso que está apaixonado por uma mulher que o evita, uma mulher que não se sente, como eu posso dizer, uma mulher que não se sente importante o suficiente para que os olhos de alguém tão poderoso, tão importante estejam sobre ela. E ela então foge. Salomão manda buscá-la. O livro começa dizendo: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. E aí tem todo um linguajar poético que cabe se entender. Não um linguajar, como que eu posso dizer, carnal, como Silas Malafaia interpretou isso numa famosa palestra que ele deu, dizendo que o livro de Cantares de Salomão nada mais era do que um livro de erotismo da Bíblia, de um homem que quer pegar uma mulher e põe vinho no seu umbigo e coisa do tipo. Pensar desse jeito é reduzir a interpretação do mais espiritual livro da Bíblia a um reles conto erótico. A Bíblia não tem contos eróticos. A Bíblia é a revelação de Deus. O escritor aos Hebreus disse que toda ela é inspirada e proveitosa para discernir, para redarguir com justiça. Então a palavra de Deus não é um conto de um homem e uma mulher apenas. Aqui também tem uma mensagem espiritual extraordinária, e é por causa disso que nós estamos estudando o livro de Cantares de Salomão. Ok, amados? Muito bem.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Até aí, tudo bem? Quem tem algum questionamento, alguma pergunta? Vamos lá. Irmão Paulo, Patrícia, irmão... Meu Deus. Negão abençoado aí, tá na foto de gravata de camisa vermelha. Eu esqueço o nome desses meninos, gente. É a idade. Muito bem. Tá tudo bem, né? Então vamos continuar. Vou trazer pra cá. Rafael tá aí. Rafael, seu pai tá aí com você? Não? Tá sozinho? Esses dias eu passei lá na casa do pastor, mas não pude vê-lo. Só vi o Rafael. Então, continuando aqui, queridos, e já concluindo também. Prometi que ia ser rápido, eu estou enrolando aqui, né? Mas vamos lá. Então, Salomão, ele manda buscar essa mulher, no livro de Cantares de Salomão. E ele manda buscar essa mulher, e ela se sente menor, ela se sente pequena. Ela acha um absurdo. Como que alguém se interessa por alguém como eu, né? Ela diz assim, ela está, como eu posso dizer, ela está envergonhada. Márcio Cortez, perdoa, negão abençoado, Deus abençoe, filho. Ela está se sentindo, Márcio, pequena. Ela disse, olha, eu não olheis para o fato de eu ser morena, é porque o sol queimou a minha pele. Eu estava cuidando da vinha, meus irmãos me colocaram como guarda de vinha, e a vinha que era minha, essa vinha eu não guardei. Então ela se sente muito menor, mas o Salomão vai buscá-la, e o Salomão vai buscá-la e cerca a subida dela, da onde ela morava, para Jerusalém, de todos os cuidados. Aí a Bíblia vai falar nos cânticos, né? Eis a liteira de Salomão. Liteira era uma cabine, né? Com 4 varais, e aonde ali no meio tinha uma pequena cabine, e sentava-se uma moça. Não sei se vocês já viram isso em algum filme, se algum irmão ou irmã aí assistiu a novela Caminho das Índias. Lá tinha a liteira, né? Que eles carregavam assim, tinha uma donzela lá dentro e tal. E o Salomão mandou buscar a amada numa liteira. Eis aí a liteira de Salomão, que era um carro com a marca do rei, né? E aí a Bíblia diz 70 valentes, acho que 70? Se não for 70, me ajude aí. 70 valentes estão ao redor dela, cada um com espadas nuas na sua mão por causa dos perigos noturnos. Ah, o Rafael, papai tá junto, né? Que benção. Paz do Senhor, pastorzão. Então, aquela mulher está vindo super protegida, porque o rei a amou, ainda que ela achava que não tinha valor, que era uma pessoa morena, pele queimada, era escrava, porque os irmãos praticamente humilharam ela e colocaram ela para ser guarda de vinha, mas o rei a amou. Isso fala de Israel, como Deus fez com Israel. Capítulo 80, Salmo de número 80, sabe? Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, fortificaste, fizeste com que os seus ramos se enchessem toda a terra, as suas raízes se tornaram fortes como o cedro do Líbano. Israel também representa nós, que não valíamos nada, que não tínhamos a menor condição, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou e investiu pesado para nos trazer até Ele. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Então esse livro é extremamente espiritual. Então aquela mulher é trazida. Quando o rei a traz, o rei prepara um lugar para estar com ela, né? Capítulo de número 1 e capítulo de número 2, o rei Salomão fez tinha um outeiro, um pequeno monte na frente da casa dele. Ele fez um jardim fechado com fontes seladas, colocou ali plantas de bom cheiro, fez ali uma plataforma. O rei Salomão fez para si um palanquinho de madeira do Líbano, revestiu de ouro, o assento revestido de púrpura era o lugar onde ele ia amar a sua amada. No final da tarde, o sonho dele era colocar a sua amada ali naquele palanquinho, naquele lugar de delícias. Então ele, Salomão, como está no texto de Cantares, ele daria o brado para o vento,
Vem tu, vento norte, e tu, vento sul, e assopra sobre esse jardim, para que ele derrame os seus aromas. Por isso que todas as plantas que estariam dentro daquele jardim eram plantas de bom cheiro. Estava ali o cálamo, o aloés, a mirra, todas as plantas de bom cheiro estavam ali. Porque Salomão queria que quando o vento da tarde batesse naquele jardim, derramasse os seus aromas. E ele estaria ali com a sua amada. Deus preparou tudo isso para a gente. Jesus preparou tudo isso para a gente. Deus preparou tudo isso para Israel. Ah, Israel! Ah, se Israel me ouvisse, disse Deus, então eu daria a ele o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Então, essa trama de Salomão e de Betseba se mistura com a trama do amor de Deus para com a nação de Israel e, por sua vez, o amor de Cristo para com a nossa vida. Ok, amigos? Então o rei traz essa mulher, coloca ela na casa real. Essa mulher é mudada, banhada. Agora ela está linda, cheirosa, poderosa. As melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores brincos, os melhores colares. Tudo nela é lindo, tudo nela é belo. O rei prepara uma festa, porque aquele momento ali requeria uma festa. E a Bíblia diz que o rei fez uma festa. Está lá no texto, pode ler Cantares de Salomão. E aí o rei diz: bebei abundantemente, ó queridos, bebei abundantemente, ó amados. Ele está feliz, porque chegaria um momento em que o rei iria pedir a mão daquela amada em casamento, ia ficar com ela. A amada chega Só que sabe qual é o problema? O problema é que a amada, que até ali atrás, do capítulo 1, se sentia menor, se sentia a coitadinha. Ai, não sei por que está olhando para mim. Ah, eu sou tão pequena para tanta honra. Quem sou eu? Quem sou eu? Não era Israel assim quando começou? Não éramos nós assim quando aceitamos Jesus como Salvador? Mas agora aquela mulher, depois de estar poderosa, depois de termos recebido o batismo com o Espírito Santo, depois de termos sido ungidos pelo Espírito de Deus, muitos de nós nos sentimos a última bolacha do pacote. Que agora o rei precisa bater continência para mim. O rei precisa falar com muito jeitinho para eu ver se eu vou atendê-lo. Aí mostra uma amada, queridos, snob, exibidinha, poderosa, que agora, olha minha roupa, olha quem eu sou. Mas ela esqueceu que ela só era uma coitadinha. Ela só era uma morena queimada pelo sol, que era humilhada pelos irmãos, que cuidava da vinha dos outros, nem da vinha dela ela cuidava. Ela esquece tudo isso. Tem muita gente que esqueceu do buraco que saiu, do lixo que Deus te tirou. Tem muita gente que já esqueceu isso. Não é espiritual esse livro, gente? Quando a gente lê assim e começa a fazer as exegeses assim, ele se torna poderoso, espiritual. Porque é isso que acontece, amigos. É exatamente isso que acontece. Aquela mulher começou a se sentir. Aí no banquete, veja bem, depois você lê lá no Cantar de Salomão, fazendo aqui uma panorâmica geral. No meio da festa, ela do nada, ela disse: vou embora, tô afim. O rei está ali, todos os olhares do rei é para ela. Mas do nada ela: não quero mais. Foi embora. Entrou em casa, tirou as vestes de gala que o rei tinha lhe dado. Tirou os sapatos lindos que o rei tinha lhe dado. E se deitou, tipo, quero saber de nada. Se fosse você, seja sincero, Rafael, seja sincero, o Márcio Cortez, Misael e outros varões que aí estão, Paulo. Se fosse você que tivesse feito uma corte, né, para uma mulher assim, que tivesse investido tanto do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, do seu amor, das suas finanças, tudo para uma mulher, e ela te tratasse assim, desta maneira, snob. Pergunta que eu faço para vocês é essa: você ainda ia atrás dessa mulher? Duvido. Jamais. A gente falava: mulher não é digna. Essa mulher, 1 milhão de mulheres gostaria de ter o que essa mulher tem. Eu dei a ela a honra e a oportunidade, mas ela não aproveitou. 1 milhão de pessoas gostaria de ter o que ela tem, de ser o que ela é, de viver o que ela vive, de estar onde ela está,
mas não tem. E ela recebeu toda essa oportunidade, mas infelizmente ela não valorizou. Espiritualmente a gente vive isso também, amados. Tem muita gente aí fora que gostaria de viver o que a gente vive, de ter o que a gente tem, de adorar como a gente adora, de sentir o que a gente sente, de estar onde a gente está, mas não tem essa oportunidade. Você iria atrás? Não, eu também não iria atrás. Mas o amado foi. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. Foi atrás dessa mulher. Quando chegou lá, ela já estava deitada. Mas aí o texto conta, né? Eis o amado. Ela dizia assim, eu dormia. Eu estava dormindo, mas não estava. A expressão usada no hebraico é eu dormia, mas meu coração velava. Eu dormia, mas não estava dormindo. De repente, o Márcio disse que ia ficar um pouco complicado, né, Márcio? Ia atrás. Também não ia não, Márcio. Também não ia não. O Rafael disse só quando o Papa Francisco virar pastor presidente. Impossível. Mas aí o amado está na porta batendo. Abre. E olha como ele chama ela. Abre, amada minha, formosa minha, pomba minha, minha imaculada. Ele traz todos os tipos de elogios, os melhores possíveis, para uma mulher que não é merecedora, Paulo, de nenhum desses elogios. Nenhum desses elogios. Assim que Deus fez com Israel. É assim que Deus faz comigo. Se Deus fosse olhar o tanto de mancada, Paulo, que você dá, Rafael, o tanto de mancada que tu dá, e o tanto de mancada que eu dou, que deve ser mais do que de vocês dois juntos, Deus não olhava mais para a nossa cara. Mas o amado está na porta batendo. Aí ela diz lá da cama, eu já tirei as minhas vestes, eu não tornarei a vesti-la. Ela não, desculpa, não quero, por favor, me deixe, já tirei minha roupa. O rei insiste, abre, minha amada, meu amor. Ela diz, eu já tirei já lavei os meus pés, porque naquela época não tinha, Paulo, não tinha piso. Então as pessoas lavavam o pé para dormir, porque o chão era de chão batido. E ela disse, não, já lavei os meus pés, eu não tornarei a sujá-los. Se fosse você insistiria numa pessoa tão snob desse jeito, que brinca tanto com o seu amor, que desdenha tanto sua atenção? Jamais. Mas o amado tomou uma decisão mais drástica. Naquela época não tinha fechadura, chave, né? Aí a Bíblia diz que o amado colocou a mão, era tramela. Vocês não sabem o que é isso não, Paulo sabe o que é isso. Misael também sabe o que é isso, Misael é tiozinho também. Antigamente não tinha nos portões de madeira, não tinha cadeado, era uma tramela por dentro. Aí o texto diz que o amado colocou a mão pela aldrava da porta, pela tramela da porta, pelo lado de dentro. Quando o amado colocou a mão, ela disse que da cama o seu coração estremeceu quando o amado insistiu tanto assim a ponto de forçar a porta. Às vezes Deus está fazendo assim conosco. Quantas vezes Deus fez assim com Israel, forçou a porta para entrar. Isso é tremendo, né, gente? Isso é poderoso. Aí ela disse, preciso levantar. E aí ela se levanta. Ela se levanta para ir encontrar com o rei. E quando ela se levantou, amados, aí vem um dos textos mais terríveis de toda a Bíblia. Ela diz, porta para abrir para o meu amado. Mas quando eu abri a porta, o meu amado já tinha ido embora. Não queira você sair em busca de Deus quando Deus já não está mais. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, aleluia, enquanto ele está batendo na porta. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, volte, converta-se ao nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Aquela mulher sai e diz, e agora? Aí ela sai como uma maluca, como uma malucada pela rua, sabe, correndo para lá e para cá.
e gritando para o grupo das filhas de Jerusalém: viu? Vocês viram meu amado? Você viu meu amado? Vocês viram meu amado? Ninguém viu. Aí ela disse que ela saiu à noite e não saiba quanto isso é difícil, queridos. Sair à noite em busca do amado e o amado não está mais. Ela saiu em busca atrás do amado à noite. E aí ela contando a história, palavras do próprio Salomão, e disse: mas o meu amado tinha ido embora e tinha se retirado. Meu coração desfaleceu de amor e eu saí atrás dele buscando. Aí ela diz assim: acharam-me os guardas dos muros, porque Jerusalém era cercada e tinha os guardas dos muros. Uma mulher andando à noite pela rua, ela era tratada como prostituta. Aí ela disse assim: acharam-me os guardas da noite, dos muros. Eles pegaram, me espancaram, arrancaram o meu manto. Arrancaram o meu manto. Tiraram o meu manto. E ela agora está para lá e para cá, perdida. E aí ela dá um brado dizendo: ó filhas de Jerusalém, se porventura vocês encontrarem o meu amado, diga a eles que eu estou enferma de amor. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Aí lá na frente, o amado volta para ela. O amado marca o encontro com ela. Naquela época não tinha relógio. O amado diz assim, ela marca um encontro com o amado primeiro. Ela diz assim: antes que refresquem o dia e caiam as sombras, não tinha relógio, 5, 6 horas da tarde. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Agora aquela mulher está pedindo para o amado voltar. O amado que quis tanto ela e ela esnobou. Agora ela é obrigada a pedir: olha, por favor, estou marcando um encontro contigo. Antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu. Aí o amado manda um bilhete para ela também. E no bilhete está escrito: ok, então antes que refresque o dia e caiam as sombras, eu irei no monte da mirra, eu irei no outeiro do incenso. Isso é profético também, porque incenso representa a oração. Sabe onde o amado está marcando encontro com ela? No outeiro do incenso. Sabe onde eu vou encontrar você de novo? Para uma aliança de novo? Lá na oração, lá no monte da oração, lá no outeiro do incenso, lá no monte da mirra. Mirra representa adoração. Vai lá no monte da mirra, no lugar da adoração, no lugar da oração, lá eu terei um encontro contigo. E aí ela encontra o amado. Ah, que coisa boa. E aí ela promete que a partir daquele dia o amado apacentaria como se apacenta entre os lírios. O amado teria acesso à vida dela no tempo que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Ela agora é do amado. E aí ela termina: porque o meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta entre os lírios. Amém, amados? Então assim é o resumo da saga entre Salomão e a Sulamita. Se é Abisag ou é outra mulher, aí já não tem problema. Não importa se é Abisag mesmo ou se é outra mulher. O importante é que a história é poderosa. O importante é que a história é extremamente espiritual e profética. E profética. Nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar o amor que Cristo está tendo conosco. Precisamos valorizar isso. Quer que eu diga para vocês uma verdade? Muitos de nós não estão nem aí para esse amor. A gente só clama o amado na hora que precisa. Quando está tudo bem, a gente está nem aí para o amado. Cuidado, para que a noite não chegue e você abra a porta querendo a presença do amado, mas ele não esteja mais. Amém? Meus lindos, meus queridos, meus amigos, então até segunda-feira que vem, neste mesmo horário. Aí eu vou entrar no horário mais cedo do que entrei hoje, e a gente terá a nossa aula, tá bom? E segunda-feira que vem a gente tem a aula presencial de novo aqui, eu digo assim, pela internet. E na outra segunda, daqui a 15 dias, nós pretendemos já estar em sala de aula. Quem puder, tá bom? Quem não puder, Paulo, se você achar que está difícil para você, Érica já me explicou, sem problema nenhum, meus queridos. Vocês são nossos irmãos e amigos. A gente grava lá e manda para vocês, tá bom? Mas eu queria muito me reunir, porque a energia de a gente estar reunido é outro mistério, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês grandemente,
Rafael, Patrícia, Márcio. Não vou falar o nome de todo mundo porque eu não estou enxergando bem. Eu só enxergando esse e lembrando ainda porque são nomezinhos que falam sempre comigo. Mas parece que eu estou vendo o casalzinho lá, amigo da Patrícia e do Paulo. Esqueci o nome deles. Tá aí também. Quem mais? Tem um grupo abençoado aí. Queridão, Deus abençoe a vida de todos vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.